Pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai dar o início aqui a uma série de vídeos sobre o controle da pressão arterial. Mais especificamente, nesse vídeo a gente vai falar sobre as veias e suas funções. Então, vamos focar no sistema venoso e a função das veias no controle da pressão. Primeira coisa a se saber quando a gente fala em pressão arterial é que quando o organismo está em homeostase, existe uma pressão arterial média. Então, aqui nesse gráfico a gente tem, de acordo com a idade, a pressão arterial. E aí vejam aqui nessa linha verde, a média da pressão arterial, ela varia com a idade, aumentando um pouco. Porém, ela fica sempre dentro desse escopo quando o indivíduo está em homeostase. A pressão sistólica é acima da média, claro, e a diastólica abaixo da média. A soma da sistólica com a diastólica dividido por 2 dá a média. Em geral, nos indivíduos adultos, a pressão sistólica é cerca de 120 milímetros de mercúrio e a diastólica é cerca de 80, né? O famoso 12/8 aí que a gente diz a pressão arterial normal, né? Aquela pressão arterial em homeostase. Porém, isso flutua um pouquinho dentro da média, né? Vejam essas seções aqui mais claras ao lado de cada linha, então mesmo, né, indivíduos em homeostase, a pressão arterial ela vai flutuar um pouquinho dentro dessa média. E aí a gente tem as variações de pressão normais, vão se manter sempre, né, ao redor dessa média. Porém, se a gente olhar no sistema circulatório dos diferentes vasos sanguíneos, a gente vai encontrar uma pressão diferente nas artérias e nas veias. Então, as artérias, a gente tem geralmente uma pressão arterial maior para o mesmo volume sanguíneo do que nas veias. Então, para eu aumentar a pressão arterial nas veias, eu preciso aumentar bastante o volume sanguíneo. Já nas artérias, não. Uma pequena alteração no volume sanguíneo já altera essa pressão arterial. Isso, em parte, é porque as veias elas têm aí a função de acumular sangue, né? Então, uma das funções das veias é fazer esse acúmulo do sangue. Além disso, né, além de armazenar pequenas ou grandes quantidades de sangue, às vezes elas vão impulsionar o sangue adiante através da bomba venosa. Com isso, elas regulam o débito cardíaco. Então, a quantidade de sangue que sai do coração depende da quantidade de sangue que chega nesse coração através das veias. E o que é a bomba venosa? Então, olhem para essa imagem aqui acima, certo? A gente tem a bomba venosa. Então, na bomba venosa, a gente tem um conjunto, né, entre veia, válvula, que, né, faz parte dessa veia, e músculo esquelético. Então, pequenos movimentos do nosso músculo esquelético auxiliam aí as veias a mandar o sangue de volta para o coração. E as válvulas impedem que o fluxo sanguíneo volte para a região anterior. Com isso, né, a bomba venosa ela garante fluxo sanguíneo unidirecional. Ela é muito importante quando, por exemplo, o sangue tem que retornar das pernas para o coração. Então, essa bomba venosa ela vai empurrar esse sangue de volta para o coração contra a ação da gravidade. Em pacientes com insuficiência cardíaca, né, às vezes elas vão também ter uma função. Então, primeira coisa, a insuficiência cardíaca ela vai ficando, né, mais severa ao longo da vida. E esses pacientes com insuficiência cardíaca, eles podem ter uma elevação na pressão dos átrios entre 4 a 6 milímetros de mercúrio. Essa elevação de pressão ela é suficiente para cansar aí o músculo cardíaco. Ele vai ter que contrair bem mais para poder, né, realizar a sua função de bombeamento. Isso também vai produzir um aumento correspondente na pressão das veias. E aí, né, as veias elas vão ter aí, então, muitos desafios dentro do sistema circulatório. Mesmo em pacientes nem homeostase, sem a parte de arritmia cardíaca, sem insuficiência cardíaca, sem nenhuma doença vascular também, enviar o sangue de volta para o coração é um desafio para o sistema venoso. Então, imagina, o sangue chega lá no seu dedinho do pé e ele tem que voltar até o coração para poder circular novamente, né? Para ir para a circulação pulmonar, para ser reoxigenado, para voltar a circular no sistema, na circulação sistêmica. Para que esse sangue retorne, ele tem que vencer duas coisas. A primeira é a pressão abdominal. A segunda é a pressão da gravidade. Então, aqui a gente vai falar desse primeiro desafio, né?
porque as veias devem enviar o sangue para cima contra a pressão do abdômen. Então, a pressão abdominal de um indivíduo geralmente gira em torno de mais 6 milímetros de mercúrio. No entanto, existem alterações que vão ocorrendo nessa pressão enquanto o indivíduo vai respirando. Então, quando o indivíduo inspira e expande a sua caixa torácica para inspirar, além de permitir a entrada do ar, isso faz com que a pressão abdominal também diminua, aumentando aí, né, a chance do retorno venoso. Então, auxiliando nesse retorno venoso, uma diminuição na expansão da caixa torácica auxilia o retorno venoso. Então, o retorno venoso ele está também ligado aí ao sistema respiratório, a esses movimentos inspiratórios principalmente. No entanto, em alguns casos, a pressão no abdômen de uma pessoa ela pode estar aumentada até de mais 15 a mais 30 milímetros de mercúrio. Isso acontece principalmente durante a gravidez ou em pacientes com quadro de obesidade. Certo? Esse aumento da pressão do abdômen, ele faz com que o indivíduo ele esteja mais suscetível a desenvolver hipertensão, para que essas veias consigam aí vencer essa pressão abdominal e fazer o retorno ao coração. Coisas que aumentam o risco de hipertensão no caso das grávidas, né, das gestantes, a hipertensão gestacional. Se a primeira gravidez da mulher, ela tem um maior risco de desenvolver hipertensão. Quando essa gravidez é uma gravidez considerada tardia, a mulher engravida acima dos 40 anos de idade, essa gravidez aumenta o risco de desenvolver hipertensão. Fumar e consumir álcool também aumenta esse risco. Além disso, baixa atividade física também aumenta o risco de hipertensão. A gente tem ainda fatores genéticos que levam essa mulher a ter uma predisposição à hipertensão. E aí uma coisa interessante é que a hipertensão, no caso das gestantes, ela é de fato multifatorial. Ela vai ter aí elementos, né, tanto ambientais quanto genéticos influenciando no desenvolvimento desse quadro. Então, vai ser multifatorial a causa e é aí um mecanismo que ainda tem, né, várias coisas a serem estudadas e elucidadas, mas, por exemplo, a exposição a alguns tipos de fitalatos, que são compostos químicos presentes em cremes que as gestantes costumam utilizar na região do abdômen para reduzir o aparecimento de estrias, contribuem para diminuir essa pressão, para manter essa pressão dentro da homeostase. Então, ainda tem muita coisa aí a ser falada. Gente, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre as ações da gravidade na pressão arterial e como é que o retorno venoso ele consegue vencer essas ações da gravidade.